Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que é uma grande honra, a oportunidade de estar aqui na Fiesp. Quero cumprimentar todos os diretores da Fiesp, da Ciesp igualmente, e agradecer o gentil convite que foi feito pelo presidente Paulo Scaff para essa oportunidade. E a ideia do Ministério da Justiça e Segurança Pública é aprofundar parcerias público-privadas, seja num sentido estrito, seja num sentido lato. Nós temos uma percepção de que precisamos incorporar no poder público o dinamismo, não é, que existe no setor privado e, por vezes, também o setor privado, algumas iniciativas, se nós podemos, de alguma maneira, o poder público influenciar, orientar ou contribuir, ambos os lados podem ganhar muito, tanto o setor público como o setor privado. Então, a ideia aqui desse evento é fazer uma rápida apresentação. No fundo, é uma prestação de contas aqui do que o Ministério da Justiça vem fazendo nesses primeiros 9 meses e alguns dias, e também fazer alguns apontamentos para o futuro, não é? Antes, só uma introdução muito breve. Quando eu fui convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro, nós traçamos ali prioridades muito claras do que nós pretendíamos fazer. O Ministério da Justiça e Segurança Pública ele tem uma série de atribuições muito largas, não é? Nós temos lá, por exemplo, a área de consumidor, a Secretaria Nacional do Consumidor. Aliás, deixa eu falar isso, senão o Secretário Nacional do Consumidor briga comigo, mas nós temos uma plataforma chamada consumidor.gov.br, que é uma plataforma digital importante para a solução extrajudiciais de conflitos entre fornecedores e consumidores. E isso é muito importante porque, quanto mais evitar levar processo para a justiça, tanto melhor nessa área. Não que nós não confiemos nas cortes de justiça, mas é que é uma solução normalmente cara, né? Então, deixa eu fazer essa propaganda. Nós temos lá a área de imigração, nós temos lá a área de naturalização, nós temos o Arquivo Nacional, que é extremamente relevante. Mas, desde o início, nossa ideia foi estabelecer algumas prioridades. E as nossas prioridades foram tentar consolidar e avançar em políticas anticorrupção. Essa é uma pauta prioritária do país, né, pelo que nós vivenciamos nos últimos 5 anos. Até falei brincando em outra oportunidade que, a não ser que alguém tenha ido para Marte, sabe da relevância dessa temática, né, no Brasil. Nós também estabelecemos como prioridade avançar contra o crime organizado. Não é? Nós temos um problema no Brasil que temos que reconhecer. Nos últimos 15 anos, organizações criminosas foram ficando cada vez mais poderosas, ao ponto de algumas sentirem a vontade, até para se despir do papel típico de organizações criminosas. A organização criminosa normalmente quer o lucro. Não, mesmo a organização criminosa, tráfico de drogas, o traficante ele quer ganhar dinheiro, não quer outra coisa. Mas nós vimos, nos últimos, 15 anos, várias vezes em que algumas dessas organizações criminosas, e tivemos um exemplo em janeiro desse ano, tiveram até a audácia de sair às ruas e cometer atentados, né, contra alvos civis, contra a população civil. Buscaram lá no Ceará, por exemplo, explodir viadutos, explodir pontes, realizar incêndios, algo assim muito grave. E, do outro lado, nós também quisemos priorizar o enfrentamento à criminalidade violenta. Né? Nós sabemos aí o quanto essa insegurança da criminalidade violenta custa ao país. Seja em custos diretos, uma vida perdida, além do caráter humano e pessoal, que tem um preço inestimável, acaba impactando a riqueza do país. Mas, igualmente, os senhores e senhoras empresários e empresárias sabem muito bem quanto gastam por ano com segurança privada, muitas vezes para proteger os seus negócios de ataques,
criminosos ou para garantir segurança em outros aspectos. Então, nós definimos essas 3 prioridades, né, corrupção, crime organizado e crimes violentos, e assim temos agido desde do início desse ano. Aqui algumas das nossas iniciativas. A nossa percepção é que nós precisamos unir, né, o governo com as empresas, os cidadãos, e destacar aqui também a importância da academia. Né? É importante trazer a academia, as universidades, para a produção de conhecimento científico relevante que ajude na área da segurança pública. Nós temos algumas propostas nesse sentido. É que nós temos trabalhado. O objetivo, evidentemente, em todos esses aspectos, é proteger as pessoas. Eu gosto muito daquele lema policial, né? Servir e proteger as pessoas. Mas é evidente que, falando aqui no ambiente de empresários, também é importante destacar que o enfrentamento da corrupção, crime organizado e da criminalidade violenta também melhora o ambiente de negócios. Né? Torna investimentos no país, seja externos ou mesmo investimentos aqui internos, mais atrativos, com maior potencial. Porque tudo isso faz, às vezes nós não temos essa percepção tão clara, tudo isso faz parte do custo do país. Assim como a taxa de juros impacta, muitas vezes, os investimentos no país, igualmente os custos decorrentes de um descontrole dessa área criminal. Algumas medidas que nós tomamos desde o início do ano: a aprovação da Lei 13.810 pelo Congresso Nacional, uma lei que era demandada pelo FATF, que é o órgão internacional que traça parâmetros de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Era uma lei demandada há muito tempo, há 9 anos, e o Brasil corria o risco de ser suspenso. Apesar das dificuldades do início do ano, nós conseguimos aprovar ainda em fevereiro, graças ao apoio do Congresso Nacional. Recentemente, um ato legislativo, a nosso ver, importante, medida provisória 885, foi aprovada 2 semanas na Câmara, agora no Senado. Ela agiliza a venda de bens confiscados do tráfico de drogas e autoriza a utilização pelo Estado do dinheiro. Uma medida provisória bem simples aqui. Tráfico de drogas, infelizmente, dá muito dinheiro, né? Por isso que essas organizações criminosas são tão poderosas. E a melhor estratégia para enfrentar essas organizações é o confisco de bens. É claro que prender o criminoso importa, tem relevância, retirar o criminoso perigoso de circulação é algo relevante, mas confiscar o patrimônio é igualmente importante, para fazer valer aquele velho ditado que o crime não deve compensar. O que nós percebemos, o nosso diagnóstico é que muitos desses bens se perdiam, se deterioravam, e o principal exemplo são, às vezes, pátios de delegacias lotados de carros apreendidos do tráfico de drogas sem que aquilo tenha uma vazão adequada, e a edição dessa medida provisória foi exatamente para agilizar essa venda. E autorizar, é o que nós vimos, quando os bens eram vendidos, o dinheiro ficava depositado em conta bancária até o final do processo. Final do processo no Brasil, por nossa legislação processual um tanto quanto complexa, é, às vezes, algo inalcançável. Não é? Então, o que nós prevemos nessa medida provisória foi que também nós pudéssemos utilizar o dinheiro depositado em juízo, decorrente de venda de bens de tráfico de drogas, desde logo em políticas de prevenção, repressão e atendimento ao dependente químico. Foi aprovada, merece aí todos os elogios o nosso Congresso Nacional. Falta apenas a sanção presencial, mas é algo que deve ocorrer naturalmente em breve. Aqui é o pacote anticrime, né, que nós apresentamos ao Congresso Nacional ainda em fevereiro. Nós entendemos que nós podemos avançar muito contra a criminalidade, seja a corrupção, crime organizado e criminalidade violenta, através de ações executivas. Isso faz a diferença. Mas também o aprimoramento da legislação é igualmente importante. Não só pelo valor das medidas propostas, são medidas muito pontuais
que visam basicamente, ali são alguns exemplos, evidentemente, apenas, mas são medidas que visam aprimorar a investigação, são medidas que visam desestimular a existência dessas organizações criminosas, são algumas medidas de endurecimento e são medidas que visam aí a enfrentar pontos de estrangulamento da nossa legislação. Nós acreditamos nessas medidas, mas, além disso, o que nós achamos importantes é que haja uma mensagem clara, não é, do governo, do Congresso, em relação a melhorias do enfrentamento da criminalidade. Esse projeto está no Congresso. Evidentemente, a pauta legislativa pertence ao Congresso. Estamos trabalhando intensamente para que nós conseguimos colocar em pauta para a votação. Importante aí intensificar o diálogo com o Congresso. Houve uma dominância na pauta do Congresso nesse ano da nova Previdência, o que é natural, dada a importância da medida, nós compreendemos isso, mas também precisamos avançar em outras áreas. Aqui são algumas medidas executivas simples, né, que nós tomamos. Basicamente, a contratação de mais policiais federais, rodoviários federais e agentes de execução penal. Que, embora nós tenhamos que investir em recursos tecnológicos, nós precisamos melhorar as estruturas. Na área da segurança pública, sempre vai importar o homem e a mulher da ponta, né, o policial. E nós precisamos ter mais policiais. O nosso diagnóstico foi que, na área federal, nós tínhamos alguns claros em recursos humanos, havia alguns concursos de andamento, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a contratação de mais policiais. Além disso, algumas medidas que tomamos pontuais de fortalecimento institucional, aqui destaco apenas duas. Criamos, no âmbito do Ministério da Justiça, a Secretaria de Operações Integradas, chamada CEOP, que é basicamente uma secretaria dentro do Ministério da Justiça, dedicada a promover ações integradas entre as polícias dos estados e entre as polícias federais e as polícias dos estados, ou entre outras instituições que, de alguma forma, se envolvam com a segurança pública. A crítica recorrente em relação à segurança pública no Brasil é a falta de integração. Daí essa ideia de criar, vamos criar uma secretaria cujo objetivo é esse. E tem promovido essa secretaria uma série de operações importantes, operações nacionais